Dicas gastronômicas de todas as regiões do país, receitas que atravessam gerações e os cardápios dos restaurantes que valem a visita. CBN Sabores. Às sextas, Rússi Marcelini compartilha descobertas e experiências da culinária com os ouvintes. Sempre dentro do CBN Brasil. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts. Repórter CBN. Quinta-feira, 4 de agosto de 2022. A retirada de recursos da poupança superou os depósitos em 12 bilhões e 700 milhões de reais em julho deste ano. Segundo o Banco Central, esta foi a maior saída líquida já registrada para os meses de julho desde o início da série histórica, iniciada em 1995. Segundo a instituição, os depósitos somaram 290 bilhões e 400 milhões de reais no mês passado. Já os saques ficaram em 303 bilhões e 100 milhões. O homem suspeito de envolvimento na morte da menina Bárbara Vitória, em Belo Horizonte, passou por um exame de DNA antes de ser encontrado morto. Segundo a Polícia Civil, Paulo Sérgio de Oliveira, de 50 anos, cedeu material genético voluntariamente. O resultado deverá sair na semana que vem. A corporação trabalha com a hipótese de que ele foi o autor do crime, mas isso não está confirmado. O governo de São Paulo informou que 2 gestantes, 5 crianças e 5 adolescentes receberam diagnóstico de varíola dos macacos e estão em isolamento. Embora o vírus tenha se espalhado mais rapidamente entre os homens gays e bissexuais, o secretário de Ciência, Pesquisa e Desenvolvimento em Saúde do Estado, Davi Wippe, alertou que a contaminação pode ocorrer com todo mundo. O estado de São Paulo já confirmou mais de 1.200 casos da doença. As Forças Armadas da China iniciaram hoje a realização de exercícios militares inéditos ao redor de Taiwan. A operação bloqueou o acesso à ilha e utilizou munição real. As manobras haviam sido anunciadas há 2 dias em resposta à visita da presidente da Câmara dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, a Taiwan. 5 mísseis balísticos disparados pela China durante os exercícios atingiram o mar do Japão. A informação foi divulgada pela imprensa local. No horário de Brasília, 4h03. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, ZYK 570, AM 1390 kHz, Rádio CBN Campinas. CBN Esportes Campinas, segunda edição. Oferecimento Munk Mac, locação de caminhões Munk e guindastes. Apresentação: Carlos Cabela. Olá, muito boa tarde para você que acompanha a CBN Campinas. São 4h04. Estamos chegando com o CBN Esportes, segunda edição, nesta quinta-feira, dia 4 de agosto de 2022. Uma ótima tarde para você que está acompanhando a CBN pelo FM nos 99,1. Um abraço para você, obrigado por estar acompanhando pelo sonsaço da CBN Campinas, também no aplicativo da CBN, no portal cbncampinas.com.br e claro, no YouTube, no Facebook. No YouTube em 2 canais nesse momento, né? No CBN Campinas e no Esporte CBN Campinas, você também está acessando e acompanhando. Pode mandar seu recado por lá também, pelos 2 canais do YouTube e também pelo nosso WhatsApp, o 991869070. Você pode interagir com a gente, mandando aquele recado bem bacana. Primeiro destaque é de Júlio Nascimento. Chega mais, Júlio. Cabela, a Ponte Preta entra em campo nesta quinta-feira contra o CRB com a possibilidade de aumentar a diferença para a zona de rebaixamento. Apesar de contar com o atacante Luke e com o meio-atacante Everton na partida de hoje,
A tendência é que o técnico Hélio dos Anjos repita a escalação do time que venceu o Operário na última rodada. E também vamos falar sobre o Guarani. Semana agitada e movimentada no mercado da bola. O Bugre se prepara para enfrentar o Grêmio amanhã, mas tem novidades no elenco. É verdade. Está chegando, né? Os jogadores estão chegando no Guarani. Carlão de Freitas, seu destaque. Boa tarde, Carlão. Olá, Cabela. Boa tarde a você. Boa tarde ao ouvinte do CBN Esportes, segunda edição. Muitos assuntos hoje. Vamos repercutir o que foi Copa Libertadores, o jogaço entre Atlético Mineiro e Palmeiras, Copa Sul-Americana e, claro, a presença das nossas equipes. A Ponte hoje em Alagoas, diante do CRB, parada difícil, e o Guarani amanhã enfrentando aí a badalada equipe do Grêmio. É verdade, tem jogo hoje, tem jogo amanhã. Hoje tem CRB e Ponte Preta. Estarei por aqui transmitindo a partir das 9 horas da noite. Começa a transmissão aqui na CBN Campinas. Eu estarei na narração, reportagens da Adriana Almeida, os comentários do Carlão de Freitas, a apresentação do Rafael Pio e no plantão tem o Fábio Scheibe, a equipe de hoje para CRB e Ponte Preta, a partir das 9 horas da noite, com toda a equipe CBN Campinas levando para você a Série B do Campeonato Brasileiro. Vamos falar de Libertadores. Antes da Libertadores da América, antes de a gente falar de Palmeiras e Atlético Mineiro, deixa eu só colocar um parênteses aqui nessa abertura do programa, porque hoje é aniversário do Rio Branco de Americana. Meu Rio Branco, 109 anos o Rio Branco está comemorando neste dia 4 de agosto de 2022. Parabéns para toda a nação rio-branquense, torcedor do Rio Branco. Tem aquele torcedor que acompanha o Rio Branco, mesmo estando na 4ª divisão, não deixa o Rio Branco de lado, não larga o Rio Branco, está sempre acompanhando e principalmente sofrendo junto, né, com o Rio Branco nos últimos anos aí. Esse ano disputando mais uma vez a 4ª divisão do Campeonato Paulista, passou da primeira fase, na segunda fase não ganhou nenhum jogo. Já está eliminado, só no ano que vem vai tentar brigar mais uma vez para subir para a Série A3 do campeonato. Parabéns a todos os rio-branquenses comemorando hoje 109 anos. Agora sim, vamos falar de Libertadores da América. Vamos falar de ontem, Palmeiras. Foi até o Mineirão ontem o Palmeiras a enfrentar o Galo. Mais um grande jogo da Libertadores da América entre os clubes brasileiros. Informações com Leonardo Dai. No placar são 2 gols para cada lado. Está tudo igual no confronto das quartas de final da Libertadores. Mas se formos falar do sentimento de torcedores e jogadores de Atlético Mineiro e Palmeiras após o empate em 2-2 no jogo desta quarta-feira em Belo Horizonte, aí sim vamos encontrar uma diferença do tamanho do Mineirão. Embalado por mais de 50 mil torcedores, o Atlético abriu 2-0 com um gol de pênalti de Hulk e um gol contra de Murilo. Estava tudo encaminhado para o time do técnico Cuca sair de campo em vantagem na luta por uma vaga na semifinal. O time foi muito intenso, só que você não consegue jogar 90 minutos da mesma forma. E a gente sabia disso. Fizemos 1-0, 2-0 e tivemos as chances para fazer o terceiro. E o Palmeiras melhorou no segundo tempo e é um time que tem muita jogada pronta. As jogadas prontas nascem quase sempre nas bolas paradas. Gustavo Scarpa acertou uma cobrança de falta na trave e Murilo descontou no rebote. Scarpa encontrou Dudu em uma cobrança de escanteio e Danilo completou na pequena área para empatar. Pela 10ª vez no ano, o Palmeiras do técnico Abel Ferreira evitou uma derrota após sair perdendo, algo que somente um time capaz de lidar bem com o erro pode conseguir. É fruto de muito trabalho, é uma equipa que tem sucesso porque sabe que se der o seu máximo nos treinos e nos jogos, o treinador aceita qualquer que seja o resultado. Os jogadores sabem que têm liberdade para ir para dentro de campo e errar, porque o futebol é feito de erros. O duelo decisivo entre Palmeiras e Atlético Mineiro será na próxima quarta-feira, às 9h30 da noite, no Allianz Parque, em São Paulo. Quem vencer avança. Em caso de empate, a vaga na semifinal da Libertadores será decidida nos pênaltis. De São Paulo, Leonardo Dai. O torcedor do Palmeiras, tem torcedor que ele é pessimista, né? Então ele acha que o time vai ter muitas dificuldades. Para mim, o Palmeiras já está classificado. Aliás, eu acho que a final desse ano, novamente, deve ser entre Flamengo e Palmeiras, né? Novamente, né?
Mensagem chegando pelo WhatsApp aqui, falando a respeito, inclusive, né? O Fábio Veloso, ele tá mandando aqui, boa tarde. Impressionante como o meu Verdão teve 2 rodadas favoráveis do Brasileirão e este timinho do Corinthians ainda está na aba. Pelo amor de Deus, mais uma rodada que pode favorecer. Todo mundo vai de reservas neste fim de semana, verdade. Todo mundo vai jogar. São Paulo vai jogar com reserva, o Palmeiras com reserva, todo mundo com reserva. Todos com reservas neste final de semana. Agora sobre o jogo de ontem. 2-2, Carlão de Freitas. Cabelo, Atlético e Palmeiras fizeram um grande jogo. 2 equipes das mais fortes, das mais poderosas do futebol brasileiro, agora em certame internacional, que é a Copa Libertadores. O Atlético começou impondo um ritmo muito forte, desperdiçando oportunidades, o Hulk assumindo a responsabilidade. Ontem o técnico Cuca até surpreendeu, colocando o Nacho na reserva e entrando com o Ademir. E podemos dizer que deu certo, né? Pelo menos na primeira etapa, em que o Ademir protagonizou aí os lances mais importantes, junto com o Keno, né, à frente. E o Atlético conseguiu abrir vantagem com 2-0, né? Um gol no fim do primeiro tempo, um pênalti até bobo do Marcos Rocha em cima do Jair. E aí o Hulk foi bem para a cobrança e no início da segunda etapa o Murilo acabou marcando contra. Parecia que seria um jogo, um placar até mais elástico, tal a intensidade do Atlético. O Palmeiras inoperante, né? Embora tenha feito um gol impedimento quando a partida estava 0-0, né? Um gol do Piquerez, mas o Palmeiras pouco assustou a meta do Everson, a não ser nas bolas paradas com o Gustavo Scarpa. Gustavo Scarpa participou praticamente de todos os lances efetivos do Palmeiras, né, com a bola parada, jogando pelo lado direito ou caindo pelo lado esquerdo, por dentro. Hoje é um jogador fundamental. Se o Rafael Veiga, em virtude de lesão, caiu um pouco de produção, o Gustavo Scarpa assumiu a responsabilidade e hoje, sem dúvida alguma, é o cabeça desse time do Palmeiras. E ontem foi uma partida magnífica do camisa 14. E quando estava 2-0, o Atlético abaixou um pouco a guarda, o Palmeiras conseguiu diminuir através da bola parada do Gustavo Scarpa, uma bola na trave e o Murilo bem posicionado, dessa vez acabou diminuindo o marcador. E o Palmeiras é um time cascudo, né? Um time frio, que mesmo em desvantagem não se abate e foi para cima do Atlético e conseguiu empatar o jogo. Se o Dudu tivesse feito aquele gol feito, né? Um gol muito tranquilo para fazer, principalmente em se tratando de Dudu, o Palmeiras poderia até voltar de BH com um resultado melhor. Mas foi um grande jogo, o Atlético bem no primeiro tempo, bem em parte do segundo, mas aí na reta final sentiu um pouco o primeiro golpe do Palmeiras e acabou cedendo o empate. Mas deixa a decisão em aberto. É claro que no Allianz Parque o Palmeiras tem uma possibilidade até maior de vencer, mas o Atlético é muito forte, tem condições sim de voltar para BH com a vaga à próxima fase da Copa Libertadores. Muito equilíbrio. A vaga à próxima fase em aberto, Palmeiras e Atlético Mineiro, 2 gigantes aí do futebol brasileiro. Pois é. O Gui Naguirre de Nova Odessa está dizendo aqui, boa tarde, amigos. Esse Parmeira ninguém segura. Esse Abel Ferreira não é fácil. Avante palestra. Obrigado, Guiná, pela mensagem aqui no nosso WhatsApp. O Amarildo Breno Hortolândia está dizendo aqui, boa tarde, amigos. Meus parabéns ao grande Rio Branco de Americana, o famoso Tigre. Meu respeito é total a esse clube tradicional. Para quem não pegou o começo do programa, Rio Branco completando 109 anos hoje, nesse 4 de agosto. E você pode mandar o seu recado aqui. O Fábio manda novamente uma outra mensagem dizendo aqui, boa tarde, Cabelinha, Carlão, Júlio Nascimento. Só acredito que vai dar Palmeiras e Flamengo na final da Libertadores se o Carlão disser. Ajuda aí, Carlão. É o Cristiano lá de Sumaré que tá mandando agora. Não o Fábio. Muito bem. 4h14 aqui dentro do nosso CBN Esporte, segunda edição. Rapidamente, só dar uma passada da rodada da Série B, que começou na última terça-feira, aliás, começou no domingo, com o Vasco empatando com a Chapecoense em 0-0. Na terça-feira teve Sport 1-1 com o Criciúma. Hoje tem Brusque, Sampaio Correia, CRB e Ponte Preta. Amanhã tem Operário do Paraná e Náutico, Vila Nova e Ituano, Guarani e Grêmio, também com transmissão aqui da CBN. No sábado, Bahia e CSA, Novo Horizontino e Londrina e Cruzeiro e Tombense. É a 22ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Trabalhos técnicos do Eduardo Rodrigues, o Bolacha, imagens do Face e YouTube do Daniel França, supervisão técnica Marcelo Eloy, comentários Carlão de Freitas, reportagens do Júlio Nascimento, coordenação de esportes Rafael Pio e direção geral de Daniela Pedroso. Apresentação Carlos Cabela.
Vamos pro intervalinho, a gente volta daqui a pouquinho aqui na segunda edição do CBN Esportes. CBN Esportes Campinas, segunda edição. Oferecimento Munk Mac, locação de caminhões Munk e guindastes. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais, Instagram e Facebook, @CBN Campinas. 99,1 FM. Oferecimento Angelina Terraplenagem e Pavimentação. WhatsApp 19-3241-5052. Vem pra Daruge Chevrolet. Só quem vende mais, pode mais. 19-3753-4400. Muito bem, vamos chegando com informações das estradas com o Mário Quintino. Boa tarde, Mário. Oi, Cabela. Boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha. Eu trago informações da rodovia Dom Pedro. Nosso ouvinte que vai em direção da rodovia Anhanguera, aqui em Campinas, encontra obras na altura do quilômetro 130, proximidades do trevo da Avenida Mackenzie. Por isso, atenção aí para você que vai em direção da rodovia Anhanguera. Apesar das obras, por enquanto, segue sem lentidão, mas tem aí uma ocupação parcial da rodovia nesse trecho. No sentido contrário, para quem vai em direção de Atibaia, aí por enquanto segue sem problemas. A rodovia Professor Zeferino Vaz também tem boas condições nesse momento. Cabela. Até já, Mário. O seguro é um amigo certo nas horas incertas. E é sempre bom ter alguém por perto com quem você possa contar. Bradesco Seguros. Com você, sempre. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais, Instagram e Facebook, @CBN Campinas. 99,1 FM. Conheça a nova Clínica Upman, com excelente localização em Campinas. A Clínica Upman possui cabines de espera individuais e de casais, com total privacidade. Médicos experientes que vão tratar a sua impotência sexual, ejaculação precoce e recuperar seu desempenho sexual com sigilo absoluto. Agende uma consulta pelo WhatsApp 19998005939. Não perca tempo. Clínica Upman, a especialista em saúde sexual masculina.
todas as nossas plataformas também no FM. Uma ótima tarde a todos vocês. Vamos falar da Macaca. Ponte Preta que joga logo mais 9h30 da noite com transmissão aqui na CBN Campinas a partir das 9 horas. Com toda a equipe CBN trazendo todos os detalhes de Ponte Preta e CRB direto do Rei Pelé em Maceió. Eu narro, Adriano Almeida reporta, comentários do Carlão de Freitas, apresentação do Rafael Pio e o Fábio Scheibe ficará no plantão trazendo os detalhes e resultados dos demais jogos da noite, essa noite de quinta-feira. E tem quinta-feira, a quinta-feira também de futebol, tem Sul-Americana, tem Libertadores, tem Série B do Campeonato Brasileiro. O Fábio Scheibe vai estar no plantão trazendo informações para todos vocês que estão nos acompanhando. Ponte Preta, que pode hoje dar um grande salto na classificação, hein, Júlio Nascimento? Cabelo, a partida é importante para a Ponte Preta hoje na Série B do Campeonato Brasileiro, porque esse compromisso contra o CRB em Maceió pode significar um distanciamento ainda maior da Ponte Preta da zona de rebaixamento. A diferença hoje é de 5 pontos e pode crescer para 8 pontos e mais, hein? O time pode ultrapassar o CRB na classificação. Um detalhe importante é que o técnico Hélio dos Anjos citava muito no primeiro turno que ele gostava de repetir a escalação de um jogo para outro, mas que isso ficou menos frequente por conta de vários problemas que a Ponte sofreu aí nos últimos jogos, envolvendo lesão, suspensão, mas hoje existe sim a possibilidade de repetir a escalação mesmo com a volta do Luca e com a possível estreia de Everton, 2 jogadores que estão à disposição no banco de reservas. Já o zagueiro Douglas Mendes, que volta de suspensão, não deve atuar por conta da negociação com o Red Bull Bragantino. A provável ponte de Kaique França no gol, Igor Formiga, Matheus Silva, Fábio Sanches e Arthur, Felipe Amaral, Leonaldo e Elvis, o Alisson, Fecim e Nicolas. 2 detalhes, Alisson renovou o contrato, permanece na Ponte até 2027, com multa rescisória de 160 milhões de reais para o mercado internacional e 30 milhões de reais para o mercado interno. E também o time do CRB é comandado pelo Daniel Paulista e tem muitas peças conhecidas aqui do futebol campineiro. Provável time alagoano de Diogo Silva no gol, Raul Prata, Gum ou Iago Mendonça, Wellington Carvalho, Guilherme Lopes, Iago, Claudinei, Rafael Longini, Paulinho Mocelin, Emerson Negueba e Anselmo Ramon no ataque. A arbitragem hoje é uma arbitragem de Diógenes José Padovani de Andrade, do Espírito Santo. Exatamente, pode ficar 8 pontos de diferença aí da zona de rebaixamento com uma vitória hoje à noite. A equipe da Ponte Preta frente aí ao CRB, uma possível vitória da Ponte Preta, ela vai a 28 pontos. Para passar o CRB, que é o 9º colocado, o 10º colocado hoje, a Ponte Preta precisa fazer, deixa eu dar uma olhada, não, a Ponte Preta só ganhar, ganhou, passa o CRB, hein? Vai mesmo número de pontos, mesmo número de vitórias, mas o saldo de gols da Ponte Preta vai ser, se for de 1-0, o saldo da Ponte é 0 do CRB. Atualmente é -8, vai a -9, a Ponte Preta passa o CRB. E vai brigar com o Sampaio Corrêa, não consegue passar o Sampaio Corrêa porque já tem 8 vitórias a equipe da Bolívia querida. Macaca aproveitou muito bem a janela de transferência, hein, Júlio? Cabelo, o torcedor e a comissão técnica comemoram bastante que a Ponte Preta está ganhando mais opções nos últimos jogos. Hoje tem a volta do Luca, né? Ficou afastado aí por 2 partidas por conta de problemas musculares. A possível estreia de Everton, que está regularizado no bid, também foi relacionado. E também o Guilherme Souza, jogador que estava no 15 de Piracicaba, foi contratado justamente porque a Ponte pode perder o zagueiro Douglas Mendes para o Red Bull Bragantino. E o Guilherme fala sobre as suas expectativas agora na Macaca. Eu acho que felicidade define, cara. Pela oportunidade, um clube como a Ponte Preta, a história que tem, um clube que, cara, acredito muito que em breve aí vai estar na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Então, assim, cara, muito feliz mesmo, grato a Deus por essa oportunidade, por estar aqui. E como eu disse, espero que seja aí um período de sucesso para todos nós. O jogador que tem muita experiência pelo futebol paulista, né, jogou no Lemense, no Rio Claro, no 15 de Piracicaba, foi revelado no São Paulo antes de rodar no América Mineiro e também no futebol mineiro, e ele fala sobre a sua recepção no Moisés Lucarelli. O elenco é muito bom, né, não só em qualidade, mas também pessoas do bem, né.
Desde que eu cheguei eu fui muito bem recebido, desde o primeiro contato com o Hélio, com toda a comissão, foi muito bom também, foi muito bem recebido por eles, pelo grupo também, rapaziada do bem mesmo, e todos me receberam da melhor maneira possível. Posso dizer aí que já estou praticamente adaptado aí ao grupo, ao elenco, e isso é bom, né? Essa adaptação rápida em poucos dias acaba ajudando a todo mundo. Tá, então, Cabela, Guilherme Souza fica como opção hoje para o time da Ponte. A defesa deve ser formada por Matheus Silva e Fábio Sanches, assim como foi na partida contra o Operário. Pode falar que não, mas tem muita gente já pensando em derby, né? Afinal de contas, está aí, né? Daqui a alguns dias, dia 20, acontece o derby no Moisés Lucarelli entre Ponte Preta e Guarani. Depois do jogo de hoje contra o CRB, a Ponte Preta, antes do derby, tem o Vasco da Gama em casa, tem o Brusque fora de casa, e aí é o derby contra o Guarani no dia 20. Ou seja, CRB fora, Vasco em casa, Brusque fora, e aí o derby são os jogos da equipe da Ponte Preta nessa sequência da Série B do Campeonato Brasileiro. A vitória hoje bota a Ponte Preta para cima, sobe na classificação. E agora, o que podemos esperar desse jogo de hoje, hein, Carlão? E logo mais, a partir das 9h30, a Ponte tem esse desafio contra o CRB, né? Um jogo difícil, um jogo complicado. O CRB começou muito mal, o brasileiro, e depois com a chegada do técnico Daniel Paulista, que estava no Guarani, a equipe deu uma guinada, chegou até a brigar, não nas primeiras colocações, mas ameaçar brigar pelo bloco dos 4 primeiros, mas isso não aconteceu. Agora a equipe passa por uma instabilidade, tanto é que foi derrotada na última partida, quando esteve em campo, foi derrotado aí pelo Vasco da Gama pelo placar de 4-0. Mas uma parada difícil para a Ponte, vive um bom momento, é claro, vai lá para Alagoas leve, muito tranquila, com 5 pontos a distância em relação ao Z4. Eu acho que isso pode ser um handicap favorável à Macaca, né? Porque não tem aquele desespero, e essa leveza pode fazer com que o jogador se sinta mais confiante para tomar as decisões na hora do jogo, as decisões mais acertadas. E eu vejo a Ponte com potencial de voltar de Alagoas com um resultado positivo. Até o empate a gente pode considerar, sim, como um resultado importante para a sequência da Macaca na Série B. O técnico Hélio dos Anjos acena em repetir a equipe que venceu bem o Operário, e eu acho prudente, né? Mesmo o Luca estando à disposição ou estando com o elenco lá em Alagoas, mas eu não vejo a necessidade de colocá-lo. Até porque o Luca está se recuperando de lesão muscular, a gente sabe como lesão muscular é difícil, e a próxima semana é uma semana de desafios para a Ponte, com o Vasco da Gama, com o Brusque e com o rival Guarani. Então são 3 jogos dificílimos em que a Ponte precisa estar com o Luca a ponto de bala para ajudar a Macaca. Então um jogo importante, um jogo difícil, mas um jogo em que a Ponte tem, assim, uma possibilidade até de explorar esse nervosismo do CRB, esse momento de instabilidade dentro da competição, e voltar para Campinas com um bom resultado que daria aí uma segurança, uma confiança para continuar nesse trilho da recuperação dentro da Série B. Muito bem. O Carlos Henrique aqui no YouTube tá mandando aqui saudações ponte pretanas, vai nega véia! O Marcelo Carambu mandando boa tarde para mim aqui, boa tarde para você também, Marcelo, muito obrigado pela mensagem. Se você não mandou seu recado, ele pode participar conosco através do nosso WhatsApp, o 991869070. Você manda seu recado, você que é fora da região, está acompanhando pelas plataformas da CBN. 19 é o DDD aqui em Campinas. 4h29. A gente vai para o intervalo também, repórter CBN. A gente volta daqui a pouquinho para falar do São Paulo, que venceu na Sul-Americana, e para falar do Peixe, que está se preparando também. CBN Esportes Campinas, segunda edição.
Conheça a nova Clínica Upman, com excelente localização em Campinas. A Clínica Upman possui cabines de espera individuais e de casais, com total privacidade. Médicos experientes que vão tratar a sua impotência sexual, ejaculação precoce e recuperar seu desempenho sexual com sigilo absoluto. Agende uma consulta pelo WhatsApp 19998005939. Não perca tempo. Clínica Upman, a especialista em saúde sexual masculina. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais. Instagram e Facebook. @CBN Campinas. 99,1 FM. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais. Instagram e Facebook. @CBN Campinas. 99,1 FM. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Repórter CBN. Quinta-feira, 4 de agosto de 2022. O Supremo Tribunal Federal retomou o julgamento sobre a nova lei de improbidade administrativa. O relator do caso, o ministro Alexandre de Moraes, votou contra a possibilidade de aplicar de forma retroativa as mudanças feitas em 2021. A Corte discute o alcance do texto aprovado pelo Congresso no ano passado e sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro. A decisão poderá beneficiar diversos políticos condenados por improbidade administrativa e liberá-los para disputar as eleições deste ano. O presidente Jair Bolsonaro voltou a realizar ataques infundados contra o sistema eleitoral brasileiro e sugeriu que seja adotado um modelo de apuração de votos semelhante ao do sorteio da Mega Sena. Ele afirmou que pretende levar pessoas à sede da Caixa Econômica Federal nos próximos dias para mostrar como é realizada a apuração do prêmio. As declarações foram dadas durante um encontro com pastores evangélicos em Guarulhos, na Grande São Paulo.
Os bombeiros de Minas Gerais trabalham para controlar um incêndio no Parque Estadual Serra do Rola Moça, em Belo Horizonte. Segundo os militares, o fogo está próximo a 3 empresas e a Serra da Pedra. A área é de difícil acesso e as chamas estão se alastrando rapidamente. Os agentes contam com o auxílio de uma aeronave para controlar as chamas. A Justiça da Rússia condenou a jogadora americana de basquete Brittney Griner a 9 anos e meio de prisão por porte de drogas e contrabando. Ela foi detida em fevereiro ao desembarcar em Moscou. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou que a decisão é inaceitável e pediu a Moscou que liberte a atleta imediatamente. No horário de Brasília, 4h35. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. CBN Esportes Campinas, segunda edição. Muito bem, de volta, você vai participando, mandando sua mensagem através do nosso WhatsApp, o 991869070, também através do YouTube, você pode interagir conosco, mandando recado, fique à vontade em participar com a gente, aqui dentro do CBN Esportes, segunda edição. Vamos falar do tricolor do Morumbi. O São Paulo que oscila bastante, entre altos e baixos, vai meio capenga no Campeonato Brasileiro, mas nas Copas vai se virando. Ontem venceu a equipe do Ceará e tem vantagem no jogo de volta na semana que vem, que acontece lá em Fortaleza, não é isso, Vinícius Moreira, o jogo? Uma vitória que dá vantagem no empate para o São Paulo para a partida da volta dessas quartas de final da Copa Sul-Americana na próxima quarta-feira contra a equipe do Ceará. Mas este foi um jogo que o torcedor, mesmo com a vitória, saiu até um pouco frustrado do Morumbi. E eu explico. Os pouco mais de 52 mil torcedores que estiveram presentes viram o Caleri perder um pênalti no segundo tempo, quando o São Paulo poderia fazer 2-0. O Rogério Ceni, por sinal, falou sobre esse lance na coletiva de imprensa. Ele tinha no banco de reservas o batedor oficial, o Reinaldo, mas o Reinaldo estava praticamente há um mês sem jogar, ficou 6 jogos fora para tratar de uma lesão. O Rogério Ceni disse que até pensou em colocar o Reinaldo só para bater esse pênalti, mas mudou de ideia. O Ceni vai explicar o porquê. Me passou pela cabeça o Reinaldo colocar assim, só que o cara está 30 dias sem jogar, o primeiro toque dele na bola, eu vou botar ele para bater um pênalti. O que eu faço? Eu me coloco na situação dele. Eu me sentiria confortável em na primeira bola pegar e, sem sentir o peso da bola, sem nada, há um mês sem jogar. Numa atmosfera que quem está dentro do campo está numa atmosfera. Quem está fora está em outra. Tá aí a palavra do técnico Rogério Ceni, que também falou, obviamente, sobre essa vantagem, uma vantagem mínima que dá o empate, que tem o empate como vantagem para passar às semifinais. Essa defesa de pênalti feita pelo goleiro João Ricardo, na opinião do arqueiro do Ceará, faz com que o time tenha esperanças para também se garantir na próxima fase. Afinal de contas, o Ceará, na próxima quarta-feira, às 7h15 da noite, no Castelão, jogará com o apoio de sua torcida. 2-0 ficaria muito difícil de reverter, mas com 1-0 é um resultado muito mais possível para a opinião do goleiro do Ceará. Eu acho que se tivesse levado um placar de 2 gols, eu acho que seria mais difícil, né? Eu acho que a defesa do pênalti nos deixou vivo. Nossa equipe fez um grande jogo, por mais que acabamos tomando gol, mas a nossa equipe fez um grande jogo. São Paulo que volta a campo agora na temporada no sábado, mais uma vez no Morumbi contra o Flamengo. Jogo que deve ter um time mesclado, porque o Rogério Ceni está pensando de fato na partida da volta contra a equipe do Ceará. É verdade mesmo, Vinícius. Agora, o Carlão, São Paulo fez pro gasto, né, no jogo de ontem, venceu, leva vantagem, mas tá oscilando demais. Cabelal, o São Paulo não fez um bom jogo, né? Não podemos dizer que o São Paulo venceu o Ceará com autoridade, mas venceu. Eu acho que em torneio de mata-mata, em torneio eliminatório, a gente às vezes tem que deixar o nível de atuação em segundo plano e pensar exclusivamente no resultado. E o resultado veio.
1-0, embora pequeno, né? Porque o Ceará tem uma grande equipe, joga no Castelão e até o jogo contra o São Paulo tinha 100% de aproveitamento, mas de qualquer maneira o tricolor do Morumbi vai ao Nordeste brasileiro na próxima semana, precisando apenas do empate para se classificar. O Caleri acabou errando um pênalti, bateu muito mal, né? Não condiz com a qualidade do Caleri, mas a boa notícia, a parte positiva dessa vitória do São Paulo foi, sem dúvida alguma, o golaço do Nicão. O Nicão se recuperando, né? Foi a principal contratação do São Paulo para essa temporada, chegou com muita moral do Atlético e as lesões atrapalharam a sequência do Nicão. E agora, já na reta final de temporada, na segunda parte da temporada, o Nicão parece estar se recuperando e pode ser uma chave importante para o São Paulo, não só na Copa Sul-Americana, mas Copa do Brasil e também Campeonato Brasileiro. Uma vitória importante, uma vitória magrinha, mas que dá uma vantagem gigantesca aí para o São Paulo brigar bem lá em Fortaleza e voltar com a vaga garantida à próxima fase da Copa Sul-Americana. É verdade mesmo. Só que o São Paulo tem esse Flamengo pela frente no próximo sábado aí. O Rogério Ceni vai ter que colocar um time totalmente mesclado, né? Como disse o Vinícius Moura aí contra o Flamengo. Agora, de repente perde para o Flamengo por 2-0, 3-0, mas um resultado ruim dessa maneira para o São Paulo vai arrebentado lá para jogar contra o Ceará em Fortaleza no meio de semana. É o São Paulo com altos e baixos, vai sobrevivendo, né? No Campeonato Brasileiro é só o 10º colocado, tá tentando sobreviver nas Copas aí, tanto na Sul-Americana como na Copa do Brasil. 4h41, vamos falar do Peixe. Agora quem dá bola é o Santos. O Santos busca uma recuperação do Campeonato Brasileiro. Bruno Faria. O Santos de Lisca ainda não venceu desde a chegada do treinador, mas o time fez 2 jogos e conquistou 2 empates, contra o Fortaleza fora de casa e Fluminense na Vila Belmiro. Independentemente dos resultados, o alvinegro praiano começa a ganhar uma cara, mesmo que precocemente, mas é possível perceber mudanças no estilo de jogo da equipe. Lisca teve pouco menos de 10 dias de trabalho até o momento e também precisou lidar com bastantes desfalques por conta de lesões ou suspensões. O zagueiro Maicon, por exemplo, foi a ausência de 3 jogos e só estreou com o comandante na última segunda-feira no duelo diante do tricolor carioca. O experiente defensor prefere não fazer comparações de Bustos com Lisca e revela que o time sempre irá mudar por conta do adversário. Eu acho que o Santos, de acordo com o adversário, a gente tem uma estratégia diferente. E eu acho que a gente está num bom caminho, acho que a gente tem dinâmica, nosso time tem muita dinâmica. Falta encaixar, falta melhorar a parte da organização, que a gente sabe. E nesses 2 últimos jogos a gente melhorou muito. E o professor Lisca, com esse tempo que agora tem na semana em semana, acho que dá para a gente corrigir muitas coisas e a gente mostrar um Santos muito mais competitivo no segundo turno. O treinador, que deve ganhar pelo menos um reforço nos próximos dias, o meia Luan, afastado no Corinthians, está muito perto de ser um novo jogador do Santos até dezembro deste ano. O clube alvinegro aguarda os resultados dos exames médicos e a assinatura de contrato para anunciá-lo, mas o acerto está muito próximo. De São Paulo, Bruno Faria. Luan está indo pro Peixe. O Luan está indo defender a camisa do Santos. Tudo certo entre as diretorias, falta assinatura de contrato. O Luan, ainda na manhã desta quinta-feira, estava no CT do Corinthians, ainda fazendo treinamentos lá na academia do Corinthians. Deve se apresentar em breve a equipe do Peixe, passar por exames médicos e também assinar o contrato com o Santos para seguir a carreira. O Luan, que não deu certo no Corinthians depois de uma excelente fase no Grêmio, melhor jogador da América do Sul em Libertadores, e aí quando vai para o Corinthians ele acaba não jogando mais o futebol que todos gostavam de ver ele lá no Grêmio. Boa sorte para ele, né? Como disse o Mário Quintino agora há pouco, né? Quem sabe, né? Lá ele melhora e volta a jogar novamente. O Santos volta a campo contra o Coritiba na segunda-feira, às 8 horas da noite, lá no Couto Pereira. O Peixe, que atualmente é o 9º colocado, tem 27 pontos na Série A do Campeonato Brasileiro da 2022. Vamos pro intervalinho? Mais intervalo, a gente volta já. CBN Esportes Campinas, segunda edição. Oferecimento Munk Mac, locação de caminhões Munk e guindastes.
Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais, Instagram e Facebook, @CBN Campinas. 99,1 FM. Conheça a nova Clínica Upman, com excelente localização em Campinas. A Clínica Upman possui cabines de espera individuais e de casais, com total privacidade. Médicos experientes que vão tratar a sua impotência sexual, ejaculação precoce e recuperar seu desempenho sexual com sigilo absoluto. Agende uma consulta pelo WhatsApp 19998005939. Não perca tempo. Clínica Upman, a especialista em saúde sexual masculina. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais, Instagram e Facebook, @CBN Campinas. 99,1 FM. CBN Esportes Campinas, segunda edição. São 4h48. Antes a gente falar do Guarani, esse final de semana começam algumas ligas lá na Europa, né? Como Alemanha, França, Inglaterra, por exemplo. Começa esse final de semana os campeonatos lá, né? Retomam, né? Na Alemanha, o poderoso Bayern de Munique vai ter que fazer uma economia de energia. Sabe por quê? Porque o corte de fornecimento do gás, que é feito para a Alemanha, da Rússia, e devido à guerra está cortado, o Bayern vai ter que diminuir a quantidade de iluminação, principalmente da área externa, e também o aquecimento dentro do estádio para os torcedores, quando está muito frio. Tudo isso porque tem menos gás disponível para a geração de energia lá na Alemanha. Olha só que coisa, não é? A guerra atinge todas as esferas, né? Não sobra nenhuma, até o esporte. 4h49. Vamos falar do Bugrão. Bota o hino do Guarani aí, meu caro Bolacha.
Guarani que joga amanhã contra a equipe do Grêmio, não é? E tem uma mensagem aqui que é do Igor Júnior. Ele nos manda aqui: boa tarde, pessoal da CBN. Aqui é o Igor. Vocês sabem se os jogadores do elenco do Guarani estão recebendo em dia? Porque só assim explicaria a péssima campanha do time na Série B, rumo à Série C. O Giovanni Pereba Augusto tá fazendo hora extra no Guarani. Ô Igor, pelas informações que nós temos, tá tudo em dia, tá? Tá tudo certo, tudo em dia. O time não encaixou realmente, não consegue arrumar um formato aí de jogo aí para que consiga vencer novamente ou voltar a vencer, não é? E o Giovanni Augusto deve ir pro jogo amanhã. Giovanni Augusto deve ser uma das novidades amanhã. Daqui a pouco o Júlio fala sobre isso também. Aliás, o torcedor, como você, Igor, tá muito ansioso, principalmente com essa movimentação de mercado no Bugre, não é, Júlio? Cabelo, a semana agitada no Guarani, né, principalmente por conta da chegada de reforços, né, a movimentação em comissão técnica. O Guarani trocou de preparador de goleiros, depois da saída do Marcos Medeiros, a volta do Gustavo Scaleni, que trabalhou no Guarani entre 2013 e 2014, trabalhou com o Mozart Santos no CSA, e agora será responsável por trabalhar com Kozlinski, com Arthur Gazzi, com Lucas Cardoso e com Diego Loureiro, que chegou, né, jogador emprestado pelo Botafogo, já está em Campinas e permanece no Brinco de Ouro até o final do Campeonato Paulista de 2023. Até muitos torcedores ficaram preocupados com a chegada do Loureiro, que poderia significar uma saída do Kozlinski. Ele que foi sondado pelo São Paulo, era um plano B caso a negociação com o Felipe Alves não desse certo, mas do que eu recolhi de informações até o momento, não há neste momento nenhuma negociação pela saída do Kozlinski. A chegada do Diego Loureiro é justamente para fortalecer a posição e criar essa competição saudável dentro do plantel. E também a chegada de outros jogadores, né? Principalmente os gringos. Hoje até o Guarani brincou bastante com os torcedores interagindo em espanhol. Isso por conta das chegadas do volante colombiano Richard Rios, atleta de 22 anos, que pertencia ao Flamengo, assina até dezembro de 2023. E também o Alex Ivan Alvarino, jogador que está emprestado agora pelo Boca Juniors, contrato de 1 ano com opção de compra, né? Se ele for bem, o jogador argentino pode ficar aí em definitivo a partir da próxima temporada. A negociação agora é pelo Bruno Miranda, o boliviano que pertence ao time do Bolívar, atua pela seleção nacional, vem jogando muita bola no intercâmbio que o Bolívar está fazendo em Portugal, inclusive ontem marcou 3 gols em amistoso contra o Boa Vista, então é uma negociação mais complicada, mas seria o Bruno Miranda seria o jogador de peso que o técnico Mozart citou recentemente em entrevista coletiva, até para qualificar e melhorar as opções de ataque, já que o Guarani tem sofrido muito com a questão da falta de gols, né, Cabela? Exatamente, em relação ao Richard Rios, agora à tarde, né, agora em pouco, um pouquinho antes de a gente começar o programa aqui, o Guarani divulgou de forma oficial o acerto, né, com o Richard Rios e soltou a seguinte nota, dizendo: o Guarani concretizou nesta quinta-feira a contratação do meio-campista colombiano Richard Rios, de 22 anos, que defendia o Flamengo. O novo reforço assina em definitivo com o Bugre até o final da temporada 23. Ele é nascido em Vegaxi, na Colômbia. Richard Rios tem boa parte de sua carreira ligada ao futsal e foi nas quadras durante um torneio que disputou pela seleção colombiana no Brasil em 2018 que chamou a atenção do Flamengo. Tá aí, portanto, Richard Rios confirmado como atleta do Guarani até o final da temporada de 2023. Mas a movimentação, como você disse, continua do lado do Guarani, né? E para o jogo de amanhã contra o Grêmio, tem movimentação, tem novidade também, Júlio? Pois é, Cabela, e de repente essa movimentação do Guarani no mercado da bola, né, tem animado os torcedores. Tenho percebido, inclusive, nas redes sociais, relatos que toda essa movimentação, a chegada de jogadores estrangeiros, uma semana mais agitada em relação à janela de transferências, pode animar, inclusive, o torcedor a melhorar essa média de público e ir ao campo amanhã, sexta-feira, às 21h30, contra o Grêmio. Lembrando que tem promoção de ingressos, o torcedor que estiver com a camisa do Guarani paga meia entrada. Então, ali o setor mais popular é o tobogã, R$40 a inteira, R$20 a meia entrada, que é o mesmo preço da cabeceira. O torcedor que estiver com a camisa do Guarani pode aí desembolsar R$20 para acompanhar a partida nesses setores. Em relação ao time titular, o Isaac, que pertence ao Grêmio, está fora do jogo. O Guarani, para contar com o Isaac, precisaria pagar uma multa aproximadamente de R$1 milhão, segundo a informação dos nossos colegas do Rio Grande do Sul. Para a posição, o Marcinho
é uma alternativa, mas existe a possibilidade da volta do Giovanni Augusto, retornou aos treinamentos nessa semana, ele teve uma lesão grau 2, às vezes até a comissão técnica prefere adotar mais cautela, ter esse tipo de retomada dos jogadores com lesão grau 2 de uma maneira mais gradual, mas o Giovanni Augusto, se a comissão técnica avaliar que ele tem condições de jogo, já entraria no time titular. E uma terceira opção seria a escalação com 3 volantes. Aí, além do Leandro Vilela e também do Rodrigo Andrade, o Guarani teria ali mais um jogador nesta posição para deixar o meio-campo mais protegido contra a equipe do Grêmio, que vem desfalcado. Mas amanhã a gente fala mais sobre o tricolor gaúcho. O fato é que o Guarani precisa da vitória porque tem mais uma chance de deixar a zona de rebaixamento. Se vencer, combinado a tropeços de CSA e Operário, o Bugre pode deixar a zona de rebaixamento depois de 3 meses, Cabela. É isso mesmo, porque o Guarani hoje está na 18ª posição com 19 pontos, o CSA tem 20 na 17ª e o Operário 21 na 16ª posição. Uma vitória do Guarani, o Guarani salta para 22 pontos, passando o CSA e o Operário. O CSA joga contra o Bahia lá na Arena Fonte Nova. Esse jogo é amanhã não, sábado às 4h30 da tarde. E o Operário joga amanhã contra o Náutico em casa, né? Jogo direto lá embaixo na zona de rebaixamento, Operário e Náutico. E o Guarani, se vencer e o Operário empatar ou perder, o Guarani chega ali fora da zona de rebaixamento. Ainda dá, com uma vitória, para deixar essa zona de rebaixamento. Agora enfrenta o Grêmio amanhã, né, Carlão? Cabela, se levarmos em conta o adversário do Guarani, né, muita gente vai falar, poxa, o Grêmio é muito forte, é uma missão quase impossível. Eu, sinceramente, eu vejo por outro lado. Eu acho que é um jogo em que todo atleta sonha em jogar, como já está costumeiro, né, a gente falar dentro dessa Série B, notadamente quando as nossas equipes elas enfrentam aí esses grandes que estão na disputa, Bahia, Cruzeiro, Vasco, o próprio Grêmio, o Sport Recife, né? Então é um jogo em que, claro, existe a dificuldade por marcar uma equipe de qualidade, né, por ser aí um postulante ao título, um time que certamente vai estar entre os 4 primeiros após a última rodada da Série B, mas é um time que deixa jogar, né? O Grêmio traz um retrospecto negativo fora de casa, não vence há 3 meses, né? Uma equipe da grandeza do Grêmio não vencer há 3 meses fora de casa, realmente é um número significativo, né? Às avessas, né? Isso é um número importante, mas que não é legal para a história do Grêmio, pelo que representa o Grêmio, e vai o Guarani enfrentar essa camisa gigante do futebol brasileiro. Mas o Guarani também carrega um histórico de sempre enfrentar bem as grandes equipes. Foi assim contra o Cruzeiro, vitória no Brinco de Ouro, foi assim contra o Vasco da Gama, né, em que o Guarani foi bem, merecia até ter voltado lá de Manaus com um resultado positivo, só contra o Bahia que foi um pouco decepcionante, até contra o Grêmio que foi derrotado lá na Arena em Porto Alegre, o Guarani teve um bom desempenho. Então, apesar dessa má fase, apesar desse momento de instabilidade e dessa frequência de zona de rebaixamento, eu vejo o Guarani em condições sim de conquistar um resultado positivo. Agora, vai ter que melhorar muito, né, tecnicamente, a parte física, o comprometimento dos atletas, porque você não vence o Grêmio apenas na bola, você tem que transpirar demais, tem que lutar demais, tem que jogar no limite para conquistar o resultado positivo. E somando todos esses ingredientes aí, a gente tem a confiança, tem a expectativa de que o Guarani possa vencer e se recuperar dentro do campeonato. Dependendo até de uma combinação, uma vitória pode tirar o Guarani da zona do rebaixamento. É bem isso, Carlão, é bem isso. O Guarani joga amanhã contra o Grêmio, transmissão aqui da CBN Campinas a partir das 9 da noite desta sexta-feira. Roger Williams narra, reportagens do Léo Tonin, comentários do Gabi Castro, apresentação do Guarizo e o plantão do Fábio Scheibe. Hoje eu estarei no comando, na narração de Ponte Preta e CRB também a partir das 9 horas da noite. Adriano Almeida na reportagem, Carlos de Freitas comenta a apresentação do Pio. E no plantão, o Fábio Scheibe trazendo os detalhes dos demais jogos da rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Pra gente fechar, o Cristiano Salviano tá mandando aqui no YouTube, ó. Corinthians não tem dó do Santos mesmo, hein? Além de golear, eliminar o time na Copa do Brasil, o time do meu amigo Fábio, ele tá dizendo aqui, o Fábio Velido, vai mandar o Luan pra lá. Que caramba, não tem dó do Santos mesmo, hein? Meu Deus, hein, ô Cristiano? Um grande abraço pra você, obrigado pela mensagem. Eu volto às 9 da noite em Jornada Esportiva para CRB Ponte Preta com toda a equipe da CBN Campinas. 9 da noite, até lá.